Olá, boa noite. Como eu tinha prometido, estamos aqui para falar um pouquinho sobre erros. Ao contrário do que nos foi dito e que nos fizeram acreditar por muito tempo que os erros eram coisas ruins, passivas de punição, eu vim dizer uma coisa para vocês que pode até soar estranho, mas os erros fazem parte da aprendizagem. É, isso mesmo. Flávia, então os erros são bons? Eles podem ser bons se eles forem aproveitados para aprender, né? Sair cometendo erros sem usar esse erro como ferramenta de aprendizagem não é lá muito bom. Mas se você erra, para e começa a pensar no que você errou e usa esse erro como ferramenta de aprendizagem para que você não repita o mesmo erro, aí é bom. É, nós precisamos entender que o erro ele te mostra algo que você precisa refazer, você precisa reaprender, né? Ou aprender. E quando você comete um erro, o ideal é que você pare e pense aonde eu errei e aonde eu preciso melhorar, né? E isso não serve só para a escola, não, isso serve para a vida, né? Onde foi que eu errei, o que que eu preciso melhorar. E o erro, ele não define quem você é. Você errou e pronto, aquele erro vai te marcar o resto da vida porque você é aquilo e acabou. Não. Você errou e você tem a oportunidade de aprender com ele e fazer algo diferente, né? Superar o erro e usar esse erro para crescer. Né? Existem formas de aprender com erro. Eu posso aprender com o erro do outro. É muito mais fácil. É muito mais fácil, porque se eu observo o outro e reflito naquilo que ele errou e eu sei o que vai acontecer, eu já posso evitar. Mas eu também sou livre para achar que não, aconteceu com ele porque ele não soube fazer, mas eu sei fazer, eu vou fazer e comigo vai dar certo. E aí, quando você cometeu o mesmo erro, você vai parar para entender que aquilo vai te trazer, te trouxe, ou vai trazer experiência, né? E você vai ter que aprender com aquele erro. E assim, errar, nós vamos errar a vida muitas e muitas vezes ainda, mas nós não podemos ficar errando sempre na mesma coisa. Se a gente erra sempre na mesma coisa, cadê a aprendizagem? O que eu aprendi com o meu erro? Ah, Flávia, mas eu já errei e às vezes erro de novo. Você tá errando as mesmas coisas? Não tá tendo aprendizagem. Não, Flávia, eu errei agora, mas eu errei foi outra coisa já. Ah, então você tá aprendendo. Então segue. Não desiste. Ah, mas se eu errar, as pessoas vão falar de mim. E aí? E te liberta aí da opinião do outro. E deixa eu te falar uma coisa. Quem erra não é um fracassado. Fracasso é para quem desiste. Então, às vezes, você fica com medo de fazer, por medo de errar. E aí, deixa eu te contar mais um segredinho. O erro não é tão ruim quanto o medo. Sabe por quê? O medo, ele rouba a vida. Ele rouba oportunidades. Você fica com tanto medo de errar que você desiste e não faz nada. Olha só. Então, coloque o medo de lado, o medo de errar de lado e tente. Faça uma, faça duas, até você alcançar o resultado que você quer. Você acha que essa lâmpada que nós temos em casa, ela foi feita na primeira ideia? Não, foi sendo experimentada, foi sendo refeita, melhorada.
Assim tem que ser as nossas ideias, assim tem que ser a nossa vida, assim tem que ser o nosso processo de aprendizagem. É aqui, aprende, caminha, errou, mas errou em outra coisa, aprende com isso e vai seguindo, 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 tá? Augusto Cury diz que errar é uma etapa do inventar. Falhar são degraus do criar. Então, não fica com medo não de errar. Vamos errar. Só não nas mesmas coisas. O erro faz parte do processo de construção. Deixa eu dividir com vocês aqui uma experiência. Eu estou em isolamento social, mas ontem eu tive a visita ilustre de 2 amores da minha vida. Ontem, Guilherme e Isadora, que são meus filhos de coração, meus sobrinhos, vieram passar a tarde comigo. Quem sabe, e já me conhece um pouquinho, sabe que os meus filhos biológicos ainda não chegaram. Estão no caminho, mas ainda não chegaram. E ontem, quando estávamos aqui, Guilherme e Isadora tem álbuns de figurinha e a gente comprou algumas figurinhas e lá na casa deles a gente estava tirando as figurinhas e então Guilherme olhou para mim e disse: tia, eu não consigo tirar a figurinha do adesivo, eu já tentei e não consigo. Aí eu olhei para ele e disse: vou falar para você uma coisa que eu aprendi. Parênteses. Eu tenho seguido um rapaz chamado Pablo Marçal, tá? Ele tem me ajudado a aprender e ressignificar muita coisa. E o que eu falei pro Guilherme, eu aprendi com ele. Então eu olhei pro Guilherme e disse assim: Guilherme, ouve a tia no que eu vou te dizer, tá bom? Pra você aprender? Ele, tá. Quem aprende não depende. Aí ele me olhou. Você entende o que eu quero te falar com isso? Aí ele ficou assim um tempinho assim. Tia, significa que se eu aprender, eu não vou precisar mais das meninas, né? Pra tirar o adesivo pra mim. Eu digo nem das meninas, nem de mim, nem de ninguém. Se você aprender, você para de depender. E aí ele pegou a figurinha, tentou uma, tentou duas, tentou três e não estava conseguindo. E eu olhando, acompanhando para ver o processo. E aí de repente ele, tia, consegui! E aí ele venceu essa questão do não tentar. E aí ele tentou várias vezes até conseguir. Depois veio a minha gatinha Isadora. Olhou para mim e disse: tia, eu não sei colar essas figurinhas, porque elas vão ficar tortas, elas têm que estar perfeitas. Eu disse: olha, para a gente conseguir fazer uma coisa muito bem feita, a gente precisa fazer. Faz na primeira sai meio torto, da segunda engilha, da terceira sai de lado, até a gente conseguir fazer direitinho. E aí ela já fez um bico que ela fica logo zangada. Aí eu disse: ó, vamos lá, eu vou te ajudar e vou te dizer como você tem que fazer. Aí ela tentou a primeira, enrolou um pouquinho, aí ela já fez assim uma cara meio de brava. Foi, colou a segunda, já saiu bem melhor. Da quarta, quinta em diante, ela já estava colando as figurinhas tranquila. E aí eu disse pra ela: quem aprende, aí ela não depende. Então, às vezes, gente, o medo de errar, ele nos bloqueia, o medo de errar nos impede de crescer. E nós temos que aprender que o erro faz parte da aprendizagem. Então, seja livre para errar várias vezes. Só lembra, não fica errando na mesma coisa, não. Aprende com teus erros, tá bom? Gente, beijo grande para todos vocês. Obrigada a quem aí anda curtindo nossos vídeos, que deixa o like, tá? Aqui no YouTube você deixa o like e aí outras pessoas podem acessar e assistir esse conteúdo. Abraço grande, beijãozão e até o próximo.